Capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Então Agripa disse a Paulo: é permitido falar por ti mesmo. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo eu que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais do sacerdote, encerrei a muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre seus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem a se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que aquilo que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele essas coisas em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: prover a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto,
Levantou-se o rei, o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. O capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos vai falar sobre a ação de Paulo. Paulo, ele foi fariseu a vida toda. Desde pequeno judeu, aprendeu as leis da Bíblia e ele praticava as leis da Bíblia. Porém, Paulo, ele gostava de julgar as pessoas. E ele julgava os gentios. E julgando os gentios, Paulo aprisionava na prisão e Paulo condenava. Paulo, ele machucou muitos que eram de Deus. E assim como um julgamento, Paulo, ele precisou se defender. Paulo, ele precisou ir até o trono que estava no juízo daquela nação. Então, Paulo, ele disse que ele fazia as pessoas blasfemarem, porque Paulo, sendo um fariseu, conhecedor das letras, conhecedor das escrituras, Paulo, ele ficava indignado quando ele via alguém que não era judeu. Paulo queria que todos fossem judeus. Porém, Paulo machucava, Paulo feria. E como Paulo feria, Paulo precisou passar por um julgamento. E Paulo disse toda a verdade. Paulo, ele não negou nada, nem mesmo sobre sua conversão. E o que é a conversão? A conversão é você aceitar Jesus Cristo, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. É você entender o Evangelho que cura, que salva, que batiza, que liberta. Então, quando nós aceitamos Jesus, há um passo. Primeiro, da aceitação, de reconhecimento, reconhecer Jesus Cristo. Depois, ser batizado. O que é batismo? É ser lavado, é ser limpo. E depois, seguir o caminho de Jesus. Ah, mas eu quero só ir para a igreja, ficar sentado, é tão gostoso só ouvir. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus, ele veio para nos ensinar que nós, cada um de nós, pode ser evangelista, pode evangelizar. Não espere de outras pessoas, você já é capacitado para falar do evangelho, para falar de Jesus, para falar desse sacrifício, para falar que nós não precisamos viver debaixo de jugo, mas o jugo, ele é levado na cruz. Nós precisamos compreender que Deus, ele tem um chamado para as nossas vidas. Deus, ele tem uma missão nas nossas vidas, e quando nós compreendemos isso, nós fazemos com que a nossa verdade diante da nossa conversão é dizer: olha, eu ia para lugares tais, eu fazia tais práticas, eu tinha esses comportamentos e Jesus apareceu na minha vida. E Jesus fez uma nova história, e Jesus me deu isso, e Jesus fez isso e fez aquilo. E Paulo, ele não negou tudo que Jesus havia feito na vida dele. Jesus apareceu para Paulo porque Paulo,
tinha o coração que Deus queria. O comportamento de Paulo era um comportamento que ninguém dava nada. Um comportamento terrível. Mas Deus, ele pega aquilo que é improvável para fazer provável. Deus, ele pega tudo aquilo que não é e faz ser. Deus, ele tira do anonimato e faz assentar com príncipes. Porque Deus, ele é poderoso. E Jesus ressuscitou. Onde está Jesus? Clame Jesus que ele vai vir te visitar. Clame Jesus que ele vai vir resgatar. Clame Jesus que ele virá com socorro. Clame Jesus que ele vai estar na sua casa. Clame por Jesus, clame por Jesus. Quando Paulo relatou sobre a sua conversão, eu imagino que o coração dele estava tão feliz, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo ofendido. Paulo perdoava, porque é assim que devemos fazer. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que querem mal, aqueles que fazem injúria, aqueles que nos pisam, aqueles que nos ferem, aqueles que querem o nosso mal. Eles não sabem que estão nos levando ao céu. Quanto mais te ferirem, quanto mais te humilharem, mais Deus vai fazer você reinar, mais Deus vai fazer você aparecer, mais Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado, porque o nome de Deus foi glorificado através da vida de Paulo. Paulo pôde dar o seu testemunho, Paulo pôde falar sobre os milagres, sobre o poder, sobre a maravilha, sobre os desígnios, sobre tudo que Deus havia feito. Porque Deus enviou Jesus. Quando Deus envia Jesus para as nossas vidas, Deus está dizendo: olha, eu vi que você fez coisas erradas. Eu vi que você não me obedeceu. Eu vi que você foi contra o meu mandamento. Mas eu estou te enviando o meu filho Jesus, para que você aprenda dele qual é o caminho que você deve seguir. Qual é o caminho que eu estou conduzindo a sua vida? Porque Deus, ele perdoa. Mas Deus, ele ensina, porque Deus, ele é Pai. Deus corrige a quem ele ama. Deus, ele corrige as nossas vidas porque ele nos ama. Deus, ele nos corrige porque ele quer ensinar. Olha, não vai por aí. Não faz assim. Não anda por esse caminho. Não faz isso. E Deus, ele nos mostra o que ele não quer que nós façamos. Porque quando nós erramos, o Senhor, ele vai trazer pessoas para mostrar que não devemos errar, que não devemos praticar a injustiça, que não devemos desonrar os nossos pais, que não devemos maltratar as pessoas, que não devemos fazer coisas más. Mas nós devemos pedir o amor e a justiça de Deus. Devemos nos afastar das rodas dos escarnecedores. Devemos nos afastar e fugir do pecado. Devemos louvar e engrandecer o nome de Deus todos os dias, porque a única coisa que vai nos fortalecer é a palavra de Deus. Irmãos, não queiram vencer o pecado com sua própria força. Nós não vamos conseguir com a nossa força. Nós só venceremos o pecado com a palavra. Ah, mas eu posso ouvir e meditar a palavra uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana? Não.
todos os dias da nossa vida devem ser alimentando-se da palavra de Deus. E muitas vezes Deus vai permitir o deserto, o vale, para te ensinar. Porque quando a gente não quer ir pelo amor, a gente vai pela dor. E Deus nos ensina pela dor muitas vezes, porque muitas vezes somos rebeldes. Muitas vezes não prestamos atenção, não vigiamos, não queremos aprender. Muitas vezes precisamos apanhar muitas vezes para a gente aprender. E todos os dias da nossa vida devem ser para Deus, porque nós nascemos para adoração. Nós somos adoradores de Deus. E como nós vamos adorar a Deus se nós não lemos, se nós não jejuamos, se nós não louvamos? Não existe adoração. Então nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, diariamente nos alimentando e sendo instruídos. Porque cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que ensinam erroneamente, porque a vida não é feita com a nossa vontade. A palavra ela precisa nos confrontar, que nós possamos ser confrontados com essa palavra e que o amor de Deus, a justiça de Deus reinem nas nossas vidas e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.